Boa noite a todos. E aí, Leandro? Quem está aqui? Aldênio, Felipe, Alex. E aí, professor, boa noite. Boa noite. Anderson, Ângelo, Esther, Glaucia, Ítalo, Cauê, Aiza, Leandro, Lívia, Luana, Mariana, Milene, Rafael, Rafinha, Richardson, Robson. Ela está entrando. Aí, boa noite, Flávio. Rubinei, Sara, Tainá, Thalisson. Isso aí, meus amigos. Vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina Conciliação, Mediação e Arbitragem. Nós estamos ainda no momento da Lei de Arbitragem, a Lei 9.307 de 96. Vamos até a passada de compromisso arbitral, cláusula compromissória, e hoje falaremos daquele principal ator. Desculpa, besteira, calma aí. Achei o lugar errado. Pronto. Deixa eu compartilhar a legislação aqui rapidinho. Pronto. Hoje falaremos então. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo. Falaremos hoje então sobre o árbitro. Quem poderá ser árbitro, como que funciona o árbitro, qual o poder dessa decisão arbitral, como é que pode ser feita essa escolha dos árbitros. Vamos falar também da questão que tange a imparcialidade do árbitro, as mesmas questões que envolvem a suspeição e o impedimento, que tem lá a previsão no Código de Processo Civil, lá nos artigos 135 e 136, que já falavam, né, dos casos de suspeição, aqueles casos mais subjetivos, e do impedimento, aquele caso mais grave, que também se aplica ao nosso procedimento de arbitragem, que pese ser um procedimento extrajudicial. Bom, temos aqui então a figura do árbitro. O artigo 13, ele fala que árbitro pode ser qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. Então, vamos lá. O que seria uma pessoa capaz? Estamos falando da pessoa com a plenitude de sua capacidade civil, ou seja, aquela pessoa que tenha os 18 anos completos, ou seja, que esteja com a sua sanidade mental atestada como válida, ou não tenha nenhum momento aí, nenhuma oportunidade de estar em algum caso de enfermo, com alguma doença, algum problema de saúde. Então, temos aí qualquer pessoa. E aí já vem aquele questionamento, mas como assim? Um árbitro pode ser qualquer pessoa, sem nenhum requisito mínimo de conhecimento técnico, de estudo? Ora, diz aqui, poderá ser qualquer pessoa e que tenha a confiança das partes. Essa confiança das partes, lembrando, o árbitro tem que ser escolhido por todas as pessoas envolvidas naquela relação contratual onde foi inserida aquela cláusula compromissória de arbitragem que gerou o compromisso arbitral. Então, caberá às pessoas envolvidas, os sujeitos de um contrato, as partes desta arbitragem, determinar se de fato confiam. Não é confiar de ser amigo, é confiar, na verdade, da imparcialidade e da capacidade daquele árbitro de solucionar um conflito que lhe for entregue, sabendo aí que a decisão arbitral ela tem efeito de título executivo judicial, conforme previsão lá no artigo 515, inciso 7 do Código de Processo Civil. Então, essas partes é que vão estabelecer quem é a pessoa, podendo ser qualquer uma, desde que esteja na plenitude de sua capacidade para fins da vida civil e que tenha a confiança das partes, ou seja, foram eleitos os árbitros ou o árbitro. Por que os árbitros? Porque, na verdade, você não precisa tão somente nomear um árbitro. O procedimento de arbitragem ele permite a pluralidade arbitral, permite que você e a outra pessoa, ou as pessoas envolvidas naquela relação contratual, possam escolher quantos árbitros quiserem. Sempre lembrando que o procedimento ele precisa, para ter a sua sentença arbitral, um número ímpar,
mas não quer dizer que as partes não possam escolher um número par. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, vamos lá. As partes nomearão um ou mais árbitros. Parágrafo 1º. Sempre em número ímpar, podendo nomear também os respectivos suplentes. Então, fica a critério das partes nomeação de um ou mais árbitros. E ainda suplentes para caso aquele ou aqueles árbitros não estejam aptos ou não estejam em condições momentâneas de praticar lá o exercício de sua arbitragem, que é um compromisso. Parágrafo 2º do artigo 13. Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes estão autorizados, desde logo, a nomear mais um árbitro. Então, olha que interessante. As partes deverão nomear sempre número ímpar, mas, quando eles nomearem 2 árbitros apenas, por exemplo, o que acontecerá? Esses 2 árbitros, para manter o modo ímpar de julgamento, sempre ter uma pessoa para desempatar, caso seja necessário, esses 2 árbitros, por exemplo, é que irão escolher o terceiro. Bom, não havendo acordo, ou seja, os árbitros não chegando a um consenso do terceiro que virá a ser escolhido por eles, as partes poderão ir até o Poder Judiciário e requerer o quê? Requerer a nomeação de mais um árbitro. Ou seja, mas qual seria a jurisdição competente para a nomeação deste árbitro? Não existe uma vara em um tribunal de justiça estadual, federal, seja o que for, relativa à arbitragem especializada. Então, na verdade, se, por exemplo, se o contrato em si for um contrato de prestação de serviços, de uma obra, por exemplo, se for em Campo Grande, será o quê? Uma vara civil do Fórum Regional de Campo Grande, que será a jurisdição competente para, então, esses árbitros, quando não chegarem a consenso, a nomeação do terceiro, por exemplo, as partes poderão postular ao Poder Judiciário, onde seria a jurisdição em casos de conflitos pela judicialização, e aí, então, o que vai acontecer? Este Poder Judiciário, esta vara civil, por exemplo, irá o quê? Adotar aquele procedimento que nós vimos na aula passada, lá no artigo 7º. Olha aqui. Artigo 7º, que diz o seguinte: existindo causa compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, ou seja, o fato de não ter número ímpar é uma resistência. A parte interessada poderá requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo, a fim de lavrar-se o compromisso. Ou seja, nesse momento, o juiz tentará, de alguma forma, junto com as partes envolvidas, chegar a um consenso para a nomeação deste terceiro árbitro, para que aquele procedimento seja lá através de um corpo de árbitros, mas sempre em número ímpar, para evitar o quê? Para evitar sempre o empate. Bom, as partes poderão estabelecer o processo de escolha dos árbitros ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada. Vamos lá. As partes, ainda que assumam aquele compromisso arbitral, vocês poderão, como partes envolvidas nessa relação que de alguma forma gerou a necessidade de uma inserção de arbitragem, poderá ser estabelecido um processo de escolha dos árbitros. O que seria este processo? Requisitos mínimos que aqueles árbitros deveriam demonstrar para que eles fossem escolhidos e inseridos em tal contrato. Vamos dar aqui exemplos clássicos. Imagine, por exemplo, uma questão que envolve uma disputa societária em um contrato social de uma empresa, que é a constituição de uma pessoa jurídica, onde os sócios estão tendo conflitos entre si. Os conflitos são relativos a direito patrimônio disponível, conforme o artigo 1º da Lei de Arbitragem. Ora, como que você, então, poderia entender como melhor critério
a escolha de um árbitro, por exemplo, para fins de atuação em casos de conflitos naquela relação societária de uma empresa? Vamos lá. O que vocês sugerem? Enquanto vocês pensam, rapidinho, vou pegar uma água que eu esqueci. Só um minutinho. Vamos lá. O que seria, então, na verdade, quem seria um profissional adequado para esse processo de escolha de um árbitro para atuar junto a conflitos em meio a uma relação societária? Poderia ser, talvez, um advogado especialista em direito empresarial? Poderia ser, de repente, algum servidor que já tenha uma experiência em junta comercial de algum estado, seja do Rio de Janeiro ou seja de São Paulo? Será que talvez um expert em contabilidade poderia ser a pessoa mais indicada? Ou seja, isso é o que caracteriza a arbitragem, a possibilidade das partes, antes mesmo de procederem com a escolha, criarem uma seleção, um processo para a escolha dos árbitros. E qual seria a escolha? A escolha técnica. Ora, se você vai entregar a solução de um conflito nas mãos de uma terceira pessoa, se você está escolhendo, é interessante que você escolha a pessoa pela capacidade que ela pode ter acerca do objeto daquela relação jurídica que poderá vir a trazer um conflito. É o que não acontece no Poder Judiciário. Quando nós temos lá, muitas vezes, um juiz em que pese investido na magistratura, no cargo público, concurso, por experiência profissional, mas que nem sempre aquele magistrado ele tem aptidão ou ele tem uma vivência, uma experiência naquele procedimento que ele está ali presidindo enquanto juiz e talvez não tenha noção do que está acontecendo e precisa, muitas das vezes, ficar preso a uma prova pericial. Estou me recordando aqui agora de uma questão que envolveu aqui no Fórum de Campo Grande, eu não me esqueço desse dia, e como é importante a gente perceber que em alguns casos, e são raros, mas acontecem, que alguns juízes, eles têm de fato uma experiência de vida, experiência mesmo que eles viveram na sua vida privada, que quando eles percebem em um processo judicial pelo qual eles terão a obrigação de apreciar e julgar, como é importante uma experiência vivida por um magistrado. Vou contar para vocês esse caso aqui. Um condomínio que eu já morei, existia lá apartamentos e na convenção do condomínio, a convenção é aquele documento principal que rege as normas dos condôminos. Estou falando no caso de condomínio edilício. Enfim, e uma das normas era de que você não poderia alterar a fachada do prédio. E alterar a fachada do prédio, às vezes, parece muito subjetivo. Pode ser uma pintura, pode ser até mesmo um acessório, uma janela, uma cortina. Até nisso acontecem reuniões, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de assembleias de condomínio, que além de divertidas, nos ensinam muitas coisas. Alguém aqui já participou de assembleia de condomínio? Arrumou confusão? Deixou Divertida não, né? Só barraco na plaza. Só estresse. Olha, meu condomínio uma coisa de louco. Olha, mas faz parte, né? Eu, inclusive, eu sempre lembro disso, né? Por exemplo, o professor Fred, de direito administrativo, grande irmão que a vida me deu, eu conheci o Fred numa reunião de condomínio. Pau quebrando, bicho pegando, a coisa estava muito áspera, eu de um lado falando um monte de besteira, ele do outro. Quando percebemos, nós estávamos indagando as mesmas coisas. E eu olhei para a cara e falei, pô, que esse cara, eu acho que ele é advogado, pelas coisas que ele está falando, que eu estou aqui rebatendo, e estou até ratificando. E a gente, depois da reunião de condomínio, da assembleia, que foi realmente complicadíssima, a gente começou a dialogar e ficamos amigos. E aí passamos a
atuar junto no Conselho Fiscal do condomínio, fizemos pareceres, uma confusão, tiramos síndico, enfim. Mas foi ali que eu fiquei amigo do Fred, o qual eu até hoje tenho aí parceria de trabalho, uma amizade absurda. Foi exatamente no barraco desse, mano, tá vendo? Como é que um barraco me trouxe aí um irmão de vida? Nem só coisas ruins acontecem. E aí, por que eu estou falando condomínio? É um caso diferente, né? Porque a maioria você arruma desafeto. Eu tive vários, não tenha dúvida. Eu tive vários. Já fui parar em delegacia, já quase fui a vias de fato com moradores, por conta mesmo da atuação no Conselho Fiscal, onde a gente fazia a questão da fiscalização, não só nas contas, mas nas questões administrativas. Uma coisa de louco. Não recomendo a ninguém fazer nada mais do que eu fiz. Eu fui várias vezes conselheiro e hoje não quero nem saber de condomínio. Hoje eu advogo para condomínio. E a minha atuação enquanto conselheiro fiscal me ajudou muito a entender como é que funciona a dinâmica lá de um empreendimento, um condomínio edilício. Mas, enfim, por que eu estou lembrando disso? E eu lembro que todas as assembleias tinham questionamentos sobre fechamento de varanda, que é muito comum aqui na Zona Oeste, na Zona Sul, onde os apartamentos, em suas varandas, alguns moradores fecham com vidros e acabam aumentando a área comum, a sua área autônoma da unidade ali, da própria sala, que se estende até a varanda. Bom, mas o fato de você colocar vidro altera a fachada? Altera. Porque existe uma questão chamada padronização. Quem mora em condomínio sabe do que eu estou falando. Você não pode modificar nada na estrutura externa da sua unidade, do seu apartamento, seja uma caixa de ar-condicionado, seja uma pintura, seja um lustre na varanda. Isso pode comprometer toda a estética de um empreendimento. E isso tem previsão sempre na convenção. E aí, uma moradora completamente equivocada e alheia a cumprimento de normas, disse que ia colocar realmente o vidro na varanda, ia fechar e não ia atender ao que estava na convenção, porque, segundo ela, era um direito e existia uma lei municipal que permitia a ela aquele tipo de fechamento. Só que esqueceu de uma coisa: nenhuma lei municipal estadual estará acima da convenção de condomínio e daquilo que foi, muitas das vezes, ajustado em assembleia, inclusive a alteração de convenção, que tem que ter 2/3. Muito difícil você alterar uma convenção, 2/3 dos condôminos lá votando a favor de uma suposta alteração. E quando se envolve fachada, não é nem 2/3. Não sei se vocês estudaram isso em direito civil, mas quando envolve alteração de fachada, tem que ser unanimidade. Inclusive, o próprio condômino inadimplente tem direito a voto. Enfim, dando aqui uma aula para vocês agora, rapidamente, de direito imobiliário na esfera condominial, que é interessantíssimo. E eu aprendi muito aí, nessas brigas que eu tive lá, eu e Fred junto no Conselho Fiscal, fazendo pareceres que os síndicos devem até hoje odiar a nós dois. Enfim, e aí o que aconteceu? Essa moradora foi realmente na cara e na coragem, na audácia, e fechou. Eu era do Conselho Fiscal na época, e o síndico da época, que excepcional, inclusive aquele síndico, hoje é meu sócio como advogado para condomínios que a gente faz uma consultoria, assessoria na Barra da Tijuca e até ali em Vargem Grande, tanto que aprendi muito com esse síndico, que era especialista em direito imobiliário. Ele me chamou, conversamos numa reunião e entendemos que era necessário o quê? A propositura de uma ação judicial de obrigação de fazer, de desfazer aquela obra. Enfim, entramos com a ação. Essa moradora foi citada no processo, teve a primeira audiência aqui no Fórum de Campo Grande. O síndico foi como representante do condomínio, mais o advogado do condomínio, e eu fui lá como testemunha, tão somente. Mas acabou que, chegando lá, houve uma questão que o meu testemunho seria prejudicado por eu ser advogado, por eu ser conselheiro, e eu preferi me isentar até de ser testemunha no caso, porque eu tinha uma relação até mesmo de interesse, e isso vocês vão ver nas aulas de sexta-feira de ética. O advogado pode se abster, sim, de ser testemunha quando existe algum fator envolvido, até mesmo quanto a seu profissionalismo, ou até mesmo quanto a uma convicção sua.
Então, fiquei na sala de audiência assistindo. E, olha, foi interessantíssimo para mim passar a entender como que aquela então juíza da época procedeu dentro da audiência. Quando ela iniciou a audiência, ela perguntou, como é de praxe na primeira audiência, se existia uma possibilidade de composição entre autor condômino e réu aquela condômina. E o advogado da condômina, já se antecipando e falando que não havia qualquer possibilidade de acordo, e começou a querer fundamentar que existe uma lei municipal tal, que não sei o quê, que já foi na Secretaria de Urbanismo e tem autorização, que não sei o quê. E a juíza, naquele momento, interrompeu o advogado e falou exatamente o seguinte: doutor, com todo respeito, o senhor quer me convencer que uma lei municipal, ela de alguma forma vá sobrepor uma convenção de um condomínio, onde a convenção estabelece regras de convívio, regras de padronização? Falei, opa, essa juíza conhece do assunto. E ela foi mais além. Ela começou. E nesse caso específico, eu estou percebendo que existiu um fechamento de varanda. Fechamento esse que impacta na estrutura e no padrão daquele memorial descritivo de quando vocês receberam as unidades autônomas, todos os condôminos, inclusive a sua cliente, a ré deste processo. E mais do que isso, doutor, isso a juíza está falando, esse fechamento de varanda deveria ter sido padronizado em assembleia, mas ainda assim, a convenção, estou vendo aqui, que não permite o fechamento de varanda, tinha expresso isso, além da padronização, e vocês teriam que ter alterado a convenção para passar a permitir, e depois que foi permitida, teria que teria que, mais uma vez, deliberar em assembleia, que poderia ser uma assembleia ordinária, comum, poderia ser, inclusive, um regimento interno, que não precisa de convenção, onde estabeleceria-se o quê? O padrão do vidro, cor, espessura. Ela começou a falar, porque esses vidros têm que ter 10 milímetros. Falei, pronto, essa juíza é síndica. Certamente ela é síndica de onde ela mora. E ela mora em apartamento. Eu fiquei só assistindo a audiência. Conclusão, o advogado ficou irritadíssimo, ela não permitia que ele argumentasse, porque nem era momento para isso, era uma audiência apenas de conciliação, foi até antes do CPC 2015, aí, com a mediação. E aí, então, o advogado, completamente indignado, disse que não tinha proposta, ela encerrou a audiência e eles saíram. Eu tive a curiosidade de, após terminar a audiência, expressar: Excelência, com todo respeito, posso lhe fazer uma pergunta? Ela, sim, pois não. A senhora já foi síndica? Ela, não, eu sou síndica. E eu já vi isso acontecer, inclusive, onde eu moro. Eu falei, tudo bem. Eu só queria entender como que a ilustre Vossa Excelência conhecia tantas questões formais que envolvessem a questão do vidro, da vidraça, do blindex, na varanda. Ela, doutor, eu aprendi na marra, mas ainda assim a convenção já diz que não pode. Ou seja, foi um bate-papo apenas, saímos da audiência, eu e o Cineco Luiz Carlos, que é o meu grande irmão aí de assessoria e consultoria para condomínios, e a gente foi rindo pelo caminho. Olha, impressionante, demos sorte, que caiu em uma vara civil onde a juíza demonstrou claramente que ela conhece como funciona esse tipo de tentativa de alteração. Conclusão, obviamente, a sentença foi de procedência total para desfazer aquela obra e para ainda indenizar o condomínio em danos morais. Olha que interessante. Também teve o dano moral da pessoa jurídica. Se não me engano, na época, ela foi condenada a pagar quase R$5.000 de danos morais ao condomínio, porque de fato foi comprovado que ela foi advertida, na própria Assembleia estava registrada na ata, ela foi notificada por mais de 3 vezes sobre aquela obra irregular que ia contra a convenção, atrapalhando a estrutura padronizada lá do memorial descritivo daquele empreendimento imobiliário. Ou seja, por que eu quis fazer tudo para vocês aqui? Essa história foi longa. Primeiro, foi uma lembrança agora que vem na cabeça. E segundo, vocês imaginem se for um caso envolvendo relação de condomínio, vamos sair da arbitragem. Será que não seria interessante um ex-síndico?
ou algum advogado especializado em assessoria imobiliária e condominial? Nem sempre a gente dá sorte de ter um magistrado que possui uma experiência prática ou de vida, por ter sido parte, em um objeto, como foi esse caso aí do fechamento lá de vidro da varanda desse condomínio que eu morei. Então, isso é muito difícil. Mas na arbitragem, é exatamente esse o propósito. É que você escolha, aliás, que as partes escolham e definam critérios técnicos para a pessoa que estiver ali com esse poder decisório de proferir o laudo arbitral, a sentença arbitral, traga, sim, uma resposta técnica. E é isso que a arbitragem tenta trazer para as pessoas envolvidas em conflitos. Desculpa, me alonguei demais aqui, mas faz parte. Bom, sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do Tribunal Arbitral. Só cuidado. Quando vocês lerem Tribunal Arbitral, não é público, tá? É um tribunal privado, uma Câmara Arbitral, como muitos chamam. E aí, na verdade, se aqueles árbitros não chegarem a um consenso de quem será o presidente desse tribunal, que vai, vamos dizer assim, presidir o procedimento, será o quê? O mais idoso que será designado para presidir aquele procedimento de arbitragem. Vamos lá. Parágrafo 4º. As partes de comum acordo poderão afastar a aplicação de dispositivo do regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a escolha do árbitro, coárbitro ou presidente do tribunal. Autorizado o controle da escolha pelos órgãos competentes da instituição. Nos casos de impasse e arbitragem multiparte, ou seja, arbitragem de mais de um, deverá ser observado o que dispuser o regulamento aplicável. Ou seja, muitas vezes você contrata não um árbitro, que você, na verdade, contrata um árbitro. Ele vai se inserir no contrato de prestação de serviços, de locação, seja o que for, e esse árbitro terá uma remuneração, honorários, que seria o termo técnico mais adequado. Mas você pode, na verdade, também contratar um escritório especializado que vai lhe fornecer esta arbitragem. Mas você pode também, em comum acordo com a outra parte, não aplicar esse dispositivo que limite a escolha do árbitro. Você pode também, de certa forma, flexibilizar, desde que as partes envolvidas estejam em consenso, em comum acordo. E aí, criando esse procedimento com mais de um árbitro, o que é muito interessante, você tem lá todo um corpo de arbitragem, o árbitro-presidente poderá designar um secretário, que seja um secretário, aquele que fica ali tomando por termo tudo o que acontece, provavelmente numa audiência de mediação designada pelo árbitro, numa audiência de instrução, com produção de provas, testemunhas, provas documentais, até mesmo provas periciais. Agora vamos lá. Parágrafo 6º. No desempenho da sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Bom, imparcialidade, obviamente, ele não pode demonstrar em nenhum momento que ele está sendo parcial a alguma das partes. O critério para a sua sentença arbitral, para o procedimento adotado, tem que ser sempre o mesmo para todos. Ok. Independência. O árbitro não está subordinado a ninguém. Ele é subordinado a uma cláusula, no qual ele, quando é chamado para se manifestar e resolver o conflito, ele tem a obrigação de fazê-lo. Competência. Ora, ele tem que demonstrar que possui capacidade, possui a qualificação mínima para o quê? Atender a expectativa daquela resolução de conflito quando for, então, solicitado. Diligência. O árbitro, assim como o juiz, ele não precisa ficar preso a documentos. Ele pode ir ao local do fato. Por exemplo, é uma relação jurídica contratual de prestação de serviços. Você contratou uma empresa
e essa empresa está realizando a sua obra, uma empreiteira. E a obra não está sendo realizada, segundo você, contratante, conforme a expectativa. Esse ato pode ser solicitado para o quê? Verificar se a obra de fato está atendendo aquilo que foi objeto do contrato. Ele pode ir ao local da obra? Não só pode, como deve. A diligência é uma das mais fáceis verdades que você pode descobrir. Porque é muito comum você ir ao local e perceber de uma forma diferente do que quando as pessoas trazem para você. Então, estar ali, ter a sensibilidade, a percepção do que está sendo de fato, nesse caso que eu citei, de uma obra, eu acho que seria a melhor maneira, desde que ele seja competente. Quem seria um árbitro, então, de um contrato de prestação de serviços de uma obra? Eu, certamente, iria requerer um ato que fosse o quê? Engenheiro civil, no mínimo. Para quê? Para que ele tivesse ali uma capacidade, para que ele tivesse uma percepção melhor, caso aquela obra não estivesse de acordo com aquilo que foi contratado. E discrição, ou seja, tem que ser discreto. Ele não pode, em nenhum momento, até mesmo nas suas diligências, indo até o local, demonstrar nada além de quê? De sua frieza, no bom sentido, de estar ali mais focado para o que aconteceu e não trazendo ali emoções e estardalhaços. Bom, mas ele está em diligência, está indo no local, está trabalhando pra caramba, está recebendo as partes em audiência de mediação. Olha, o árbitro poderá determinar as partes, o adiantamento de verbas para despesas e diligências que julgar necessárias. Então, tudo que o árbitro vier a ter que custear do seu próprio bolso, olha, tem que ir numa diligência em outro bairro que é distante, aí tem um estacionamento, alimentação, tem tempo, ele pode, tudo bem, reivindicar isso perante as partes, que adiantem as despesas para que ele realize essas diligências que ele entender necessárias. Olha lá, artigo 14. Impedimento do árbitro. Bom, impedimento e suspeição. Lembrando aí do nosso Código de Processo Civil. Suspeição são aqueles casos subjetivos, onde você passa a entender que aquele ato talvez não tenha condições de apreciar e julgar com isenção, com imparcialidade. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que aquele ato você descobriu que ele, de alguma forma, ele vive, vamos lá, vive saindo em noitadas, para jantar, para almoçar com os familiares de uma das partes. Ora, ele não é parente, ele não tem uma relação próxima sanguínea. Mas não é estranho um árbitro apreciar e julgar alguma coisa tendo ali uma certa liberdade, uma certa convivência com uma das partes? Aí seria a suspeição. Já o caso de impedimento é aquela coisa mais grave. Você descobre que o árbitro é irmão de uma das partes. Você descobre que o árbitro é primo de uma das partes. Ora, existe uma relação sanguínea. Aí é uma coisa mais grave. Aí vem o quê? O impedimento, conforme lá os artigos 135 e 136 do nosso Código de Processo Civil. Bom, parágrafo 1º. As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência. Olha que interessante. Da mesma forma que o artigo 14 impede árbitros por suspeição e impedimento, esses atos, no parágrafo 1º, eles têm a noção que eles têm a obrigação de, antes de aceitar, justificar ou declarar algum fato que possa vir a ser suscitado como imparcialidade. Olha melhor, como parcialidade. Ou seja, vamos imaginar que em algum momento, vamos lá, aquele árbitro, por exemplo, foi um colega de sala de vocês, estudaram juntos,
está na foto da formatura. Talvez não sejam amigos, talvez nem se falem, mas é importante que o ato já mencione, olha, eu tive a formação em Direito, em bacharelado em Direito, lá na Unirj, me formei no final do ano, 2022, aquela pessoa estava lá na foto de formatura, mas ela não tem nenhuma relação, ou seja, você tem a obrigação de revelar, antes de aceitar a sua função enquanto ato, algum fato que possa trazer uma possibilidade de alegação, tanto de suspeição quanto de impedimento. Bom, o ato somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação. Claro, se não for nomeado, ele não poderá ser recusado. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação, quando, primeiro, não for nomeado diretamente pela parte, ou seja, o ato tem que ser nomeado pela parte e ter a confiança do mesmo. É isso? Se não for nomeado, ele não tem como que continuar naquele procedimento arbitral. O motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação. Imagine que você só tome conhecimento de que o ato tem uma relação, proximidade com uma das partes, depois que ele foi nomeado. Você pode também requerer que ele seja o quê? Seja retirado desse procedimento arbitral. Então, a linha A e B do parágrafo 2º do artigo 14 são as alíneas que demonstram o quê? Quando ele for nomeado, a possibilidade dele ser, mais uma vez, o quê? Recusado. Artigo 15. A parte interessada em arguir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do artigo 20, vamos lá, olha aqui, ó. A parte que pretender arguir questões relativas à competência, à suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver que se manifestar após a instituição de arbitragem. Ou seja, na primeira audiência de mediação, você terá o quê? Terá a oportunidade de apresentar a chamada exceção de suspeição ou impedimento, que será diretamente o quê? Ao árbitro, quando for apenas um, ou ao presidente desse tribunal, dessa Câmara Arbitral, e vai ter que fundamentar o motivo pelo qual você está requerendo essa exceção e apresentando, obviamente, as provas que vão consubstanciar a sua exceção, seja de impedimento ou seja de suspeição. O ônus da prova compete a quem? A quem está alegando alguma forma de recusa daquele ato. Se for acolhida a exceção, o ato suspeito ou impedido será substituído, ou seja, substituído através do quê? Se tiver suplente, entra o suplente. Se não tiver ninguém, você pode o quê? Reunir-se com a outra parte e decidirem em conjunto, em consenso, por uma outra pessoa. E nos mesmos casos, o artigo 16 fala também no falecimento do árbitro ou quando tiver alguma impossibilidade dele exercer a função, como o caso de uma doença grave, de um problema aí, de repente, até que ele tenha que se ausentar daquela comarca, daquele local, que impeça ele até mesmo de exercer a sua arbitragem. Se não tiver substituto indicado, aquele suplente, as regras do órgão arbitral, ou seja, daquilo que você contratou, serão o quê? Serão determinadas, se as partes tiverem invocado naquela convenção de arbitragem, naquela cláusula que a gente falou lá na aula passada. Ou seja, se não tiver substituto, poderá ser que o próprio tribunal arbitral que você contratou, ele substitua para você, mas você continua tendo os mesmos direitos, as partes envolvidas, de suscitar a própria exceção de suspeição ou de impedimento. Agora, se não tiver nenhuma disposição naquela convenção de arbitragem e não tendo as partes chegando a um acordo sobre um novo ato que vai ser nomeado, que vai substituir aquele anterior, aí, mais uma vez,
voltamos para o artigo 7º, vamos requerer ao Poder Judiciário a jurisdição que seria competente para aquele tipo de conflito, e aí, mais uma vez, vão ser citadas as partes, e o juiz vai tentar uma composição para chegar a um consenso de um novo árbitro. Artigo 17. A mesma coisa que se aplica aos estagiários que fazem estágio aí no Tribunal de Justiça, ou no TRF, no TRT, na Procuradoria, Defensoria Pública, Ministério Público, enfim. O estagiário não é servidor público. Mas, olha aqui, a mesma regra se aplica quanto à legislação penal. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para os efeitos da legislação penal. Ou seja, o árbitro ele vai responder todos os efeitos dos crimes cometidos pelo servidor público. E artigo 18, para a gente finalizar. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. Vamos lá. A sentença arbitral, ela não terá possibilidade de recurso. Não cabe recurso à sentença arbitral. E nem precisa que esta sentença arbitral seja homologada pela Justiça, Poder Judiciário. Então é uma sentença irrecorrível? Ela produz o trânsito em julgado? Não, não é assim. Porque é um procedimento extrajudicial. Então não tem sentido um recurso ao Poder Judiciário ou a homologação ao Poder Judiciário de uma decisão arbitral. O que nós iremos ver na próxima aula é como você pode, através de uma ação de anulação de sentença arbitral, que tem um prazo de até 90 dias após tomar ciência da sentença arbitral, você pode, em juízo, tentar o quê? Anular a sentença arbitral. Mas não é recurso. É uma ação ordinária. É uma ação de sentar como autor. Não é um procedimento como recurso. Então, fica aqui a dica para vocês. O árbitro, a sentença do árbitro, não cabe recurso. É a chamada irrecorribilidade da sentença arbitral e da não necessidade do Poder Judiciário homologar, chancelar essa sentença arbitral. Mas poderá ser anulada, que vamos ver na nossa próxima aula. Vocês estão muito quietos aí? Ou, aliás, estão assistindo a aula mesmo? Sim, acompanhando. Sim, acompanhando. Com certeza. Com certeza. Hoje estão de olho aí no do Flamengo, no jogo do Fluminense e Botafogo. Aliás, o que vier, a gente sabe que a gente vai passar por cima, né? Faz parte. Normal. Boa noite aos vascaínos, tá? Sempre lembrando aí, nossos amigos sofredores. Enfim. Bom, meus amigos, deixa eu ver aqui rapidamente se eu já enviei para vocês. Tem. Lá no mural de vocês, tem uma atividade. Deixa eu ver aqui. Alguns até responderam aqui. São apressados, né? Coloquei lá no mural de vocês uma atividade que diz respeito ao árbitro. São 9h30 ainda. Então, eu vou dar para vocês aí uns 10, 15 minutinhos para vocês realizarem essa atividade com cautela do artigo 13 e seguinte, para depois a gente corrigir e finalizar aí concluindo a nossa aula. Tá bom? Vou aguardar 15 minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Passei para vocês aqui apenas uma questão envolvendo o árbitro, para a gente achar qual a opção incorreta. Bom, primeira opção. O árbitro poderá ser qualquer pessoa escolhida pelas partes,
desde que esteja na capacidade plena de praticar atos na sua vida civil. É o próprio caput do artigo 13 da Lei de Arbitragem. Essa opção está correta. Poderão ser nomeados mais de um árbitro, desde que sempre em número ímpar. É o parágrafo 1º do artigo 13. Também está correto. Temos aí a opção número 3. Os árbitros se equiparam a servidores públicos quando trata-se de legislação penal. Então, o artigo 17 da nossa lei de arbitragem, ele ratifica essa terceira alternativa. E a última diz aqui que o árbitro que tiver algum litígio com uma das partes, ainda que ele tenha um litígio com uma das partes, ele poderá ser escolhido como árbitro. Bom, na verdade, não. O artigo 14 diz que estão impedidos de funcionar como árbitros aqueles que tiveram, em algum momento, conflitos e, inclusive, os litígios aqui tratados nessa quarta opção. Então, a resposta incorreta, que seria para você assinalarem, a opção 4, conforme artigo 14 da Lei 9.307/96, nossa lei de arbitragem. Vamos lá, meus amigos. Dúvidas sobre o árbitro, como ele funciona, capacidade, escolha? Por favor, fiquem à vontade. Vou ver aqui as respostas. 6 pessoas foram na primeira, 4 na segunda, 4 na terceira e 24 foram, grande maioria, foram na última opção. Ótimo. Deixa eu passar a palavra para vocês agora. Alguém quer se manifestar, por favor? Ninguém? Mas eu estou com uma pergunta, mas nem em relação à matéria, em relação ao retorno presencial. Sabe dizer se é semana que vem já? Olha, hoje eu tive a notícia de que haverá uma reunião do Grupo Uniesp, ainda essa semana, não sei qual é o dia, que eles vão definir qual a data do retorno presencial e a questão das provas, serem presenciais ou não. Então, a gente está aqui no aguardo dessa reunião que vai ser realizada ainda esta semana. Não é conosco, é uma reunião lá com a gestão da Uniesp em São Paulo, que valerá para todas as unidades, Luana. Tá bom, professor, obrigada. E, Luana, antes que eu me esqueça aqui, preciso da sua ajuda. Hoje à tarde, eu conversando com o Dr. Hugo Novaes, que é o vice-presidente da OAB de Bangu, um advogado criminalista, que tem lá uma atuação muito forte no direito penal e está sempre em volta lá do presídio aqui do complexo de Bangu. Eu conversando com o Hugo, a gente tratou a seguinte questão. Estamos preparando uma visita técnica para os alunos de Direito e de Enfermagem ao Complexo Penitenciário de Bangu, Luana. Então, o que eu iria pedir, não só para você, Luana, mas para como os demais representantes? Eu sei que você tem lá o grupo de WhatsApp com eles e pode me ajudar. Eu preciso saber quem está interessado em participar desta visita técnica lá ao Complexo Penitenciário de Bangu, e eu preciso do nome completo, identidade e CPF de cada um dos alunos. Por quê? Porque a SEAP, ela faz sim uma verificação no nome das pessoas que vão participar desse tipo de visita técnica, que será aqui da Unige e liderado lá pelo vice-presidente da OAB de Bangu, Dr. Hugo Novaes, um grande irmão que eu tenho aí nessa advocacia. E aí, Luana? Flávio, vai ter limite de pessoas? Oi?
Vai ter limite de pessoas? Igual teve da delegacia ou não? Eu não, nesse primeiro momento, eu não sei te explicar qual será o número limite para essa visita. Mas o Hugo já me garante, Rodrigo, se forem muitos, não tem problema, a gente faz em outras oportunidades, faz mais do que uma. Mas eu preciso, nesse momento, que vocês me ajudem com a lista dos interessados, para que a gente possa marcar uma data, e aí depois vocês vão saber qual é a data e vão declarar se podem ir ou não. Mas eu preciso, sim, de uma lista para justificar essa visita técnica. Oi, Luana. Não, você acabou me respondendo, porque eu ia te perguntar qual a data, né? Porque é bem difícil, às vezes, as pessoas se candidatarem, se comprometerem sem saberem da data com antecedência, para que se planejem, né? Sim. A gente faz assim, vê a lista dos interessados, e aí, com essa relação, eu vou verificar com o Hugo quais os dias possíveis, aí eu passo para vocês, e quem puder no dia, no horário, ok. Quem não puder, fica para uma próxima oportunidade. Quais são os dados que a gente professor? vai pontuar? CPF? Nome completo, identidade e CPF. Ok. Ontem. Desculpa, Rafinha levantou a mão? Professor, eu acho que o senhor até já me respondeu aí, mas deixa eu só confirmar. Então, a semana de prova que está marcada aí no calendário, dia 8 de abril, não está confirmada? Sim, está confirmado. Então, começa dia 8 mesmo. Perfeito. Calendário. Só não sabe se vai ser presencial ou remoto, né? Isso, exatamente. Não tem essa resposta ainda. Entendi. Pode contar comigo, professor. Estou dentro aí dessa visita. Perfeito, meu amigo. Também estou junto. Vai ser bacana. Gostaram? Vocês gostam, né? Delegacia, presídio. Vocês adoram direito penal. Eu tô fora. Professor, pode contar comigo nessa aí também. Perfeito. Então, Márcio, aí na verdade, peço aí ajuda sempre a Luana, também a Sara, se a Sara estiver na sala de aula também. Eu sei que a Luana veio a turma da manhã, a turma da noite. São as duas aí que sempre me auxiliam muito. E que vocês façam aí essa relação, me passem, para que eu possa lá ver para CA, agendar uma possibilidade, e depois eu passo para vocês as datas. E aí, quem puder ir, a gente confirma. Beleza? Excelente, professor. Excelente. Ótimo. Excelente. Pode contar comigo. Perfeito. Um colega, por favor, fica à vontade. Opa, valeu, Ana. Obrigado. Já tematizando a lista. Valeu, professor. Boa noite. Fica com Deus. Obrigado a todos aí. Beijão. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, vamos Boa noite, Plaza. hoje, hein, Plaza? Vamos torcer pelo Lagartense hoje, hein? Pois é. É dia. É isso aí, meu amigo. Boa noite, professor, e aos colegas também. Abraços, meus amigos. Amado. Valeu, bonito.